Bora lá, senhores. Estamos aí com mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Considere uma esfera de massa M, carga Q, pendurada no teto e sob a ação da gravidade e do campo elétrico E, como ilustrado na figura a seguir. Item A. Qual é o sinal da carga Q? Justifique sua resposta. E B. Qual é o valor do ângulo θ no equilíbrio? Meninos, respondendo o item A primeiramente, olha só que bacana. Nós sabemos que o campo elétrico é horizontal e para a direita. Olha aqui, ó. O sentido do campo elétrico, certo? Nós sabemos que as forças que atuam na partícula são vertical para baixo, nós temos a força peso, sempre vertical e para baixo. Através do fio, esse fio está sendo tracionado, a esfera está querendo partir lá para o lado esquerdo, meio que caindo, e a tração é quem sustenta essa esfera. Mas ela não está posicionada na direção vertical. Tá vendo que ela foi puxada para a esquerda? Se essa esfera foi puxada para a esquerda é porque apareceu uma força. E a única força que sobrou aqui para nós é a força de interação elétrica, né? Então, olha que bacana. Sabemos que a força elétrica é no sentido contrário ao campo elétrico. Então, nós vamos poder afirmar aqui no item A que o sinal da carga é negativo, pois seu sentido é contrário ao sentido do campo elétrico. E sempre que a força, aliás, eu coloquei pois seu sentido, pois o sentido da força, vamos colocar, né? Pois o sentido da força é contrário ao sentido do campo elétrico. Sempre que a força é contrária ao campo elétrico, é porque a carga é negativa. Sempre que a força for no mesmo sentido que o campo elétrico, aí é porque a carga está carregada positivamente. Então, e a direção? A direção para força elétrica e campo elétrico é sempre a mesma, tá? Se o campo é horizontal, a força também vai ser horizontal. Belezinha? Aí no item B, qual é o valor do ângulo θ? Então vamos lá. O item B, nós vamos fazer o seguinte. O item B nós vamos resolver de duas maneiras, tá? O primeiro é o método que a maioria das pessoas preferem aí, porque confia nas informações, né? Confia na conta que está fazendo. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui para nós, lá na partícula aqui, o eixo Y e o eixo Z para nós aqui, certo? Desculpa, eixo X e eixo Y para nós aqui, certo? E aí nós estamos vendo que a tração é a única força que não se encontra nesses eixos, né? Então nós vamos decompor a tração, ó. Eu vou encontrar uma componente na vertical e uma componente dela na horizontal. Belezura? Essa componente da tração na horizontal, nós vamos poder chamar de tração TX, já que ela está na direção X. E a componente dessa tração na vertical, nós vamos poder chamar de TY, já que ela está na direção TY. Lembre-se, lembre-se, ao trabalhar com as componentes, você esquece dessa resultante, ela não tem mais, tá? E o ângulo θ? Onde que nós vamos chegar ao ângulo θ? Lembra da regra do Z do Zorro? Olha que bacana. Olha o Z do Zorro aqui para nós, ó. Estão vendo o Z do Zorro aqui, que vocês usam lá na matemática? Ângulos alternos internos, né? A gente consegue enxergar o ângulo θ nessa função. O nosso ângulo θ está aqui, ó. Entre a componente TY e o vetor T. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as componentes TX e TY. Lembrar que as componentes TX e TY, as componentes, quando você faz uma decomposição, é sempre em função do vetor que você está decompondo, né? Então, vai ser T vezes seno ou vezes cosseno. No caso da TX, percebo que entre T e TX aqui, ó, tá sem ângulo θ entre eles dois, né? O ângulo θ está entre o T e o TY. Então, como o TX está sem o ângulo θ, a gente coloca T sem θ. No caso do TY, está com o θ entre eles, então é T com θ para nós. A partir daí, como o sistema garantiu no item B que está em equilíbrio, né, o exercício garantiu, a gente pode falar que quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo, quem puxa para a direita tem a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda. Então aqui nós vamos poder trabalhar e falar o seguinte, ó, o TY ele vai ter a mesma intensidade da força peso para nós, certo? Então o TY nós vimos que é o T cosseno de θ. Tudo isso igual ao peso, que nós sabemos que é a massa vezes a gravidade. Como não tem números aqui, a gente vai poder isolar e encontrar o T. Esse T vai ser para nós a massa vezes a gravidade,
E o cosseno θ que estava multiplicando passa dividido. Agora a gente pode trabalhar na horizontal. Olha que bacana. A gente vai poder falar aqui que o Tx na horizontal, né? Ele tem a mesma intensidade que a nossa força elétrica. Bom, o Tx, nós sabemos que é o T seno de θ, né? E a força elétrica nós calculamos pela FEC, uma das maneiras que nós temos para calcular, né? Aqui, como ele forneceu o campo, a gente vai colocar aí o campo vezes a carga. Porém, nós sabemos o valor do tesão, né? Então, substituindo o valor do tesão aqui, ó, vai ficar, o tesão é m vezes g, tudo isso dividido por cosseno θ, vezes isso tudo, era só o tesão para nós aqui, ó. Isso tudo vezes o seno θ, que já estava lá multiplicando, igual a E vezes Q. Lembre-se que seno sobre cosseno é tangente, né? Então, nós vamos ter aqui que tangente de θ é igual a E vezes Q, e o mg que estava multiplicando passa dividindo. Mas a gente não tem número, e ele pediu o ângulo. Como é que eu faço para encontrar o ângulo quando eu não tenho número? Senhores, quando você não tem valores, né? É uma questão literária aí. Ou quando vocês têm valores, mas você chega num valor que não é conhecido por você, tá? Não é tabelado, não está dentro daquelas tabelinhas de 30, 45, 60 graus. Qualquer situação dessas, vocês podem colocar o ângulo de vocês dessa forma. Ó. Você vai poder falar que o ângulo θ, ele vai ser arco seno, se aqui a função trigonométrica que apareceu foi o seno. Arco cosseno, se aqui a função trigonométrica foi o cosseno. Arco tangente, como é o nosso caso, se a função trigonométrica que apareceu ali, ó, for tangente. Então, o θ é o arco cuja tangente seria E vezes Q dividido por M vezes G. Esse daqui é o nosso ângulo. Nesse caso, ficaria essa resposta para nós aí. Belezinha, meninos? Mas não acabou, hein? Acabamos o exercício. Agora eu quero mostrar para você. Treina bastante. Dá tempo ainda de você treinar. Olha só que bacana. Lembre-se que eram 3 vetores, né? Que nós estamos fazendo o item B de novo, tá? Vou colocar aqui, ó. Item B de novo para vocês. Chamar de belinha. Olha só. Vocês têm 3 forças atuando lá. A força peso, que nós sabemos que é sempre vertical e para baixo, e nós calculamos por massa vezes a gravidade. Lembra da regra da cabeça na bundinha? Regra da poligonal? Regra do baile funk, né? Cabeça na bundinha, ó, nós vamos ter aqui a força peso, cabeça na bundinha da força elétrica, que nós sabemos que é horizontal para a esquerda, e nós calculamos através da FEC. E aí, aplicando a regra da poligonal de novo, nós temos a tração, ao qual nós sabemos que vai fechar corretamente, certinho com a figura ali, ó, já que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio é porque a nossa força resultante vale 0, né? E mais um detalhe, nós sabemos que o ângulo entre a tração e a vertical, que no caso é o peso, vale θ. Meninos, olhando para esse triângulo de forças, já fica fácil, né? Você pode calcular a tangente de θ. Lembra que tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, vai ficar o cateto oposto, que é E vezes Q, é a força elétrica, dividido pelo cateto adjacente, que é mg. Pronto, ó, já chegou nessa linhazinha aqui. Olha que rapidinho. Portanto, você chega aqui, o ângulo θ é o arco tangente daquela bagaça lá, ó, E vezes Q sobre mg para nós. Fica a critério de vocês. Eu acho que vale a pena vocês treinarem das duas maneiras aí. Fechou? Um grande abraço a todos e até mais.